Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui então para começar mais uma formação, seminário de formação católica, um projeto aí de evangelização para leigos, né? A gente aí ter um material introdutório à doutrina católica, a doutrina segura da Igreja, de forma mais dinâmica, de forma mais concatenada para leigos, ok? Nós temos um planejamento de estudos voltado mesmo à nossa realidade de leigos, de forma simples, você estudar a doutrina da igreja, você estudar a nossa fé. Amanhã nós vamos lançar a aula 50 em vídeo no meu YouTube, tá? E no Facebook. Vou estudar um modo ainda de talvez colocar aqui no Instagram e a gente vai ver todo o plano, o projeto do Seminário de Formação Católica, ok, meus irmãos? E aí fiquem atentos a isso. E hoje nós vamos então terminar as meditações do Papa João Paulo II, as catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Nós vimos, convido quem não viu as aulas anteriores, a parte 1, parte 2 e hoje a parte 3 a gente finaliza as meditações do Papa João Paulo II. Você pode encontrar na internet as meditações e se você quiser o nosso e-book que tem isso e muito mais, Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo, tá aí na minha bio os links para você adquirir. Vamos então começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Clamamos a luz do Teu Espírito Santo para que nós não cometamos injustiça, para que nós caminhemos segundo a luz do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, inspira-nos a Tua vontade, o que seja dito, que seja refletido, de acordo com a Santa Igreja, de acordo com a Tua palavra e a Tua verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, nós estamos então continuando a quinta catequese do Papa João Paulo II, que foi na audiência de 13 de agosto de 1986, título A Queda dos Anjos Rebeldes. Nós começamos ela na aula de ontem e vamos terminar hoje. Então, o Papa João Paulo II ele vai falando, né, da queda dos anjos. Ele fala que o diabo ele peca desde o princípio, ele é assassino, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. E aí ele continua falando, né? Rejeitando a verdade conhecida acerca de Deus, com um ato da própria vontade livre, Satanás torna-se mentiroso, cósmico e pai da mentira. Por isso ele vive na radical e irreversível negação de Deus e procura impor a criação aos outros seres criados à imagem de Deus, que Satanás, em forma de serpente, tenta transmitir aos primeiros representantes do gênero humano. Então ele tenta levar essa rebeldia a nós, né, a humanidade. Nesta condição de mentira existencial, Satanás torna-se, segundo São João, assassino, isto é, destruidor da vida sobrenatural que Deus desde o princípio tinha introduzido nele e nas criaturas, feitas à imagem de Deus. Os outros puros espíritos e os homens, Satanás quer destruir a vida segundo a verdade, a vida na plenitude do bem, a sobrenatural vida da graça e do amor. O autor do livro da sabedoria escreve: por inveja do demônio é que a morte entrou no mundo, e prová-la-ão os que pertencem ao demônio. Sabedoria 2:24. E no Evangelho, Jesus Cristo adverte: temei antes aquele que pode fazer perecer na geena o corpo e a alma. Continua o Papa. Como efeito do pecado dos progenitores, este anjo caído conquistou em certa medida o domínio sobre o homem.
Esta é a doutrina constantemente confessada e anunciada pela Igreja e que o Concílio de Trento confirmou no Tratado sobre o Pecado Original. Prestem atenção neste detalhe do ensino, da Igreja. O anjo caído, Satanás, tem um certo domínio sobre nós. Preste atenção nisso. Ela encontra dramática expressão na liturgia do batismo, quando o catecúmeno se pede para renunciar ao demônio e às suas tentações. Quando pede, renunciais ao demônio, e todas as suas obras e tal. Deste influxo sobre o homem e sobre as disposições do seu espírito e do corpo, encontramos várias indicações na Sagrada Escritura, na qual Satanás é chamado o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Encontramos muitos outros nomes que descrevem as suas nefastas relações com o homem. Belzebu, Belial, espírito maligno e, por fim, anticristo. Primeira carta de João 4:3. É comparado com um leão. Primeira carta de Pedro 5:9. Também com um dragão. Apocalipse. E com uma serpente. Gênesis 3. Com muita frequência, para o designar, é usado o nome diabo, do grego diabelim, daqui diabolos, que significa causar a destruição, dividir, caluniar, enganar. E para dizer a verdade, tudo isto acontece desde o princípio, por obra do espírito maligno que é apresentado pela Sagrada Escritura como uma pessoa, embora tenha afirmado que não está só. Somos muito, responde os diabos a Jesus na região dos Gerasenos. Está em Marcos 5:9. O diabo e seus anjos, diz Jesus na descrição do juízo final, Mateus 25:41. Segundo a Sagrada Escritura, e de modo especial no Novo Testamento, o domínio e o influxo de Satanás e de outros espíritos malignos abrange o mundo inteiro. Pensemos na parábola de Cristo sobre o campo, que é o mundo, sobre a boa semente e sobre a que não é boa, que o diabo semeia no meio do trigo, o joio. Lembram dessa parábola? Procurando arrancar dos corações aquele bem que neles foi semeado. Marcos 13:38. Então percebam que a ação do diabo é no mundo inteiro. Pensemos nas numerosas exortações à vigilância. Mateus 26:41, primeira carta de Pedro 5:8. Exortações à oração. Exortações ao jejum. Mateus 17:21. Então, essas exortações são justamente porque nós somos atacados pelo demônio. Pensemos naquela forte afirmação do Senhor: esta casta de demônios só pode ser expulsa com oração. Marcos 9:29. Continua o Papa. A ação de Satanás consiste, antes de tudo, em tentar os homens ao mal, influindo na sua imaginação e nas suas faculdades superiores para as orientar em direção contrária à lei de Deus. Satanás põe à prova até Jesus. Lucas 4, na tentação do deserto. Na tentativa extrema de contrariar as exigências da economia da salvação como Deus a estabeleceu. Não é para excluir em certos casos o espírito maligno chegue até o ponto de exercer o seu influxo não só nas coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, pelo que se fala de possessos de espíritos impuros. Marcos 5. Nem sempre é fácil discernir o que de preternatural acontece nesses casos. Nem a Igreja condescende ou secunda facilmente a atribuir muitos fatos a intervenções diretas do demônio. Mas em linha de princípio, não se pode negar que, na sua vontade de prejudicar e de levar para o mal, Satanás possa chegar a esta extrema manifestação da sua superioridade.
Então, a possessão demoníaca, ela pode ocorrer, mas são casos mais raros, ok? Porque é uma atuação mais profunda da ação de Satanás. Apesar de que Gabriele Amorth, nos seus livros, tem contado que está havendo um aumento muito grande. Tem um outro livro aqui que eu tenho, nos casos de infestação e possessão, devido ao grande número de abortos no mundo inteiro, o grande número de falta de fé e o grande número de mesmo consulta ao espiritismo, né, às coisas ocultas. Então isso tem como que trazido uma maior infestação e possessões demoníacas, apesar de comumente ser raro, ok, meus irmãos? É algo bem, e às vezes se atribui a possessão aquilo que não é possessão. Tá? Continua o Papa João Paulo II. Devemos, por fim, acrescentar que as impressionantes palavras do apóstolo João, o mundo inteiro está sob o maligno, aludem também à presença de Satanás na história da humanidade, uma presença que acentua à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus. Percebo que João Paulo II aqui reafirma esta verdade que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro está sob o jugo do maligno. O demônio tem um certo poderio sobre a humanidade. Continua o Papa. O influxo do espírito maligno pode ocultar-se de modo mais profundo e eficaz. Fazer-se ignorar corresponde aos seus interesses. É interesse do diabo aparecer oculto, dizer que ele não existe, que ele é um mito, é uma historinha antiga. O demônio não existe. Isso é de interesse de Satanás agir de forma oculta. A habilidade de Satanás no mundo está em induzir os homens a negarem a sua existência, em nome do racionalismo e de cada um dos outros sistemas de pensamentos que procuram todas as escapatórias para não admitir a obra de Satanás. Isto não significa, porém, a eliminação da vontade livre e da responsabilidade do homem, e nem sequer a frustração da ação salvífica de Cristo. Quer dizer, o demônio existe e ele atua, só que ele não tira a nossa liberdade, ele não tem poder para tirar a liberdade do homem e também não é mais poderoso que a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o Papa. Trata-se antes de um conflito entre as forças obscuras do mal e as forças da redenção. São eloquentes a este propósito as palavras que Jesus dirigiu a Pedro no início da paixão. Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31. Por isso, continua o Papa, por isso compreendemos o motivo por que Jesus na oração nos ensinou o Pai Nosso, que é a oração do reino de Deus, termina bruscamente, ao contrário de muitas outras orações do seu tempo, recordando-nos a nossa condição de expostos às insídias do mal e do maligno. Nós terminamos o Pai Nosso dizendo, livrai-nos do mal. O cristão fazendo apelo ao Pai, com o Espírito de Jesus, e invocando o seu reino, brada com a força da fé. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Não nos deixeis, ó Senhor, cair na infidelidade a que nos tenta aquele que foi infiel desde o princípio. Que bonito isso, que poético isso, Papa João Paulo II. Na sexta catequese ele continua. A fé da igreja de fato ensina-nos que o poder de Satanás não é infinito, apesar disso. Apesar dele ter um certo jugo, né, estarmos sob um certo jugo, o poder dele não é infinito. Ele é só uma criatura poderosa enquanto espírito puro, sendo sempre uma criatura, com os limites da criatura, subordinada ao querer
e ao domínio de Deus. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele só pode agir naquilo que Deus permite e nada fora daquilo que Deus permite. Se Satanás opera no mundo mediante o seu ódio contra Deus e o seu reino, isto é permitido pela divina providência, que com poder e bondade dirige a história do homem e do mundo. Se a ação de Satanás, sem dúvida, causa muitos danos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física aos indivíduos e à sociedade, ele não está, contudo, em condições de anular a definitiva finalidade para que tendem o homem e toda a criação, o bem. Ele não pode impedir a edificação do reino de Deus, no qual se terá no fim a plena realização da justiça e do amor do Pai, para que as criaturas eternamente predestinadas no Filho Verbo Jesus Cristo. Podemos mesmo dizer com São Paulo que a obra do maligno concorre para o bem e que serve para edificar a glória dos eleitos. Tem um livro que o cardeal fala isso. Ninguém contribuiu mais para a santidade de Jó do que o próprio diabo. Então Deus de alguma forma utiliza Satanás para os seus... Deus o utiliza nos seus planos, né? Santo Agostinho fala, né, de todo mal Deus sabe tirar um bem maior. Na sua onipotência, sapiência, Deus tem o domínio de todas as coisas. Assim, toda a história da humanidade se pode considerar em função da salvação total, na qual está inscrita a vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo. João 12:13, 14:30 e 16:11. Em todo momento, Jesus fala sobre o príncipe e sobre a sua vitória sobre ele. Como lemos na carta aos Hebreus, Cristo tornou-se participante da humanidade até a cruz, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que estavam toda a vida sujeitos à escravidão. Então, a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo nos livra desse jugo demoníaco. Isso está em Hebreus 2,14. Esta é a grande certeza da fé cristã. O príncipe deste mundo está condenado. João 16:11. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Primeira carta de João, capítulo 3:8. Meus irmãos, esse versículo, então, ele é primordial, porque muitos que negam a existência dos anjos e quer negar a existência do demônio, Jesus coloca um dos motivos principais para a sua vinda, nos libertar da escravidão de Satanás. Que nós fomos escravizados, nós nos colocamos debaixo do jugo dele quando nós dissemos sim à serpente lá em Adão e Eva. Mas Jesus vem e nos liberta. Esse versículo de 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8, que o Papa João Paulo II aqui, São João Paulo II cita, ele é uma das chaves. Vou repetir. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do demônio. Continua o Papa. Por conseguinte, o Cristo crucificado e ressuscitado revelou-se como o mais forte, que venceu o homem forte, o diabo, e o destronou. Na vitória de Cristo sobre o diabo participa a igreja. Cristo, com efeito, deu aos seus discípulos o poder de expulsar os demônios. Mateus 10:1 e 16:17. A igreja exerce este poder vitorioso mediante a fé em Cristo e a oração. Marcos 9:29, Mateus 19. Que em casos específicos pode assumir a forma de exorcismo. Então, Jesus Cristo, além de vencer Satanás, ele dá poder aos seus, né? Se manusearem em veneno, serpente, não farão mal algum. Expulsarão demônios em meu nome, curarão,
Jesus dá poder e autoridade aos seus, à igreja. Aí continua o Papa, nesta fase histórica da vitória de Cristo, inscreve-se o anúncio e o início da vitória final, a parousia, a segunda e definitiva vinda de Cristo, no final da história, em direção do qual está projetada a vida do cristão. A vida do cristão está projetada em direção à parousia, irmãos, à volta de Jesus. Isso desde o início do cristianismo. Se você ler as cartas de São Paulo, os cristãos estão a todo momento à espera do Senhor que vem. E se ele não vem no fim do mundo, ele vem para me buscar, na minha morte pessoal. E para mim é o fim do mundo. Mas a vida cristã, é isso aqui que o Papa fala. É essa fase histórica da vitória de Cristo, o anúncio da vitória final, a parousia, né? Em direção do qual está projetada a vida do cristão. A nossa vida precisa estar projetada, precisa estar voltada para Jesus, para a volta de Jesus, para o encontro com o Senhor. Precisamos nos preparar para o encontro com o esposo que vem a qualquer momento. Embora seja verdade, continua o Papa, embora seja verdade que a história terrena continua a desenrolar-se sob o influxo, isso mesmo, daquele espírito que, como diz São Paulo, atua nos rebeldes, os crentes sabem que são chamados a lutar pelo definitivo triunfo do bem. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Efésios 6:12. Veja que em Efésios 2:2, o Papa cita aqui, né, que o demônio atua nos rebeldes. O demônio atua no homem mau. Atua no homem mau. Só que nós temos que ter consciência disso. Os homens se tornam instrumentos de Satanás. Só que a nossa luta, antes de tudo, é no demônio que atua sobre eles e não a eles. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o príncipe do mal, que atua nos rebeldes. Nós vamos nos confrontar com os rebeldes, nós vamos, debater, nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos testemunhar, vamos ser martirizados, vamos testemunhar, vamos incomodar, mas sempre lembrando que a nossa luta não é contra eles. A eles nós queremos salvá-los. O cristão sempre quer salvar almas, seja do pior pecador. Quer justiça, mas quer que ele seja salvo. A luta, à medida que se aproxima do fim, torna-se, em certo sentido, cada vez mais violenta. Olha só, meus irmãos. À medida que a gente vai se aproximando do fim dos tempos, a luta se torna cada vez mais violenta, diz o Papa. Como põe em relevo de modo especial o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 12:7. Mas precisamente este livro acentua a certeza que nos é dada por toda a revelação divina, isto é, que a luta se concluirá com a definitiva vitória do bem. Glória a Deus. Naquela vitória pré-contida do mistério pascal de Cristo, cumprir-se-á definitivamente o primeiro anúncio do livro do Gênesis, que é chamado com termo significativo de proto-evangelho, quando Deus adverte a serpente: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher. Naquela fase definitiva, Deus, completando o mistério da sua paterna providência, livrara do poder das trevas aqueles que eternamente predestinou em Cristo e transferi-los-á para o reino de seu Filho muito amado. Colossenses 1:13. Então o Filho sujeitará ao Pai também o universo inteiro, a fim de que Deus seja tudo em todos. Primeira carta de Coríntios 15:28. Que lindo isso, Papa João Paulo II citando as Sagradas Escrituras, constantemente
alinhado com toda a doutrina da igreja. E aí o Papa então termina essa catequese falando do creio, do credo. Olha que interessante. O credo, que une tão organicamente tantas verdades, é a catedral harmoniosa da fé. Olha que lindo isso, meus irmãos. O creio que é a primeira parte do catecismo, né? Que resume a nossa fé. É como uma catedral harmoniosa da nossa fé. Uma grande obra de arte que está ali, os grandes mistérios da nossa fé. Muito bonita essa expressão. De maneira progressiva e orgânica, podemos admirar, estupefactos, o grande mistério do intelecto e do amor de Deus na sua ação criadora para com o cosmos, para com o homem, para com o mundo dos espíritos puros. Fomos iluminados acerca de um dos maiores problemas que inquietam o homem e penetram a sua busca de verdade, o problema do mal e do sofrimento. É isso que nós estamos meditando aqui, de onde surgiu o mal, né? O sofrimento. Na raiz não está uma decisão de Deus errada ou má, mas a sua escolha e, de certo modo, o seu risco de nos criar livres, para nos ter como amigos. Da liberdade também nasceu o mal. Mas Deus não se rende e, com a sua sabedoria transcendente, predestinando-nos para sermos filhos em Cristo, tudo dirige com fortaleza e suavidade, para que o bem não seja vencido pelo mal. Devemos agora deixar-nos guiar pela divina revelação na exploração de outros mistérios da nossa salvação. Entretanto, recebemos uma verdade que deve estar a peito a todo cristão, a de que existem espíritos puros, criaturas de Deus, inicialmente todas boas, e depois por uma escolha de pecado, separadas irredutivelmente em anjos de luz e anjos de trevas. E enquanto a existência dos anjos maus requer de nós o sentido de vigilância para não cair nas suas tentações, estamos certos de que o vitorioso poder de Cristo Redentor circunda a nossa vida, a fim de que nós próprios sejamos vencedores. Nisto somos validamente ajudados pelos anjos bons, mensageiros do amor de Deus, aos quais nós, ensinados pela tradição da Igreja, dirigimos a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém, meus irmãos. Maravilhosa essa catequese. Eu faço questão de ler alguns trechos na íntegra, porque é de uma profundidade para reflexão e meditação. Eu gosto muito, tem algumas leituras espirituais que é preciso a gente ouvir novamente, e quem dera tiver um áudio de alguém lendo esses trechos de leitura mística. Isso é leitura mística, né? O Papa São João Paulo II, grande, para mim ele é um grande doutor da igreja, né? O santo doutor. Quem dera ele fosse proclamado santo doutor. Então ele, trazendo essas meditações sobre a existência dos anjos, nos faz refletir, nos faz meditar, nos faz orar. Então, alguém lendo isso para nós, isso é de extrema utilidade, né? Você pegar esse vídeo, você colocar lá enquanto você varre uma casa, faz um almoço, e você vai meditando e você vai refletindo sobre estas realidades maravilhosas. É de grande utilidade. Espero que seja útil esse seminário para isso e muitas outras coisas. Amém, meus irmãos? Então nós terminamos aqui as catequeses do Papa João Paulo II. Semana que vem nós vamos começar a falar de outros papas, falando sobre a existência do diabo e a sua ação no mundo e na igreja. Vamos falar sobre os anjos da guarda, né, os anjos custódios, e cada
arcanjo também. Então nós temos aí grandes estudos para fazer aí nessa quaresma de São Miguel. Amanhã eu vou lançar um vídeo, a aula 50, tá? Ela já está pronta e gravada. Eu vou lançar no Facebook do Evangelizar Nossa Missão às 10 horas da noite e vou lançar no meu YouTube às 10 horas da noite, ok? Eu vou pesquisar aqui se tem como fazer uma live mostrando slide no Instagram. Se eu descobrir como, então amanhã às 10 horas eu estarei aqui ao vivo. Se não, então a gente vai indicar vocês para assistir a aula 50 no YouTube. Ok, meus irmãos? Amanhã às 10 horas da noite eu lanço no YouTube essa aula 50 imperdível, porque nela eu vou trazer para vocês de forma bem simples, para os leigos, para você que não tem tempo, entender aquilo que é essência que você precisa entender. O que eu preciso estudar da igreja, afinal de contas? O básico. O que eu preciso saber de básico da história, da história da igreja, não, da doutrina da fé, para eu ser salvo, né? Para eu buscar a salvação. O que eu preciso saber? Então a gente vai trazer essa resposta de forma bem simples e dinâmica amanhã no vídeo que eu preparei, tá? Não deixem de assistir a aula 50 do Seminário de Formação Católica. Essa aula 50, né, fechando as 50 aulas, vai explicar o que é esse projeto, né? Por que ele existe, por que ele nasceu, né? E o que ele pode ser útil na sua vida, tá? Te ajudar de forma a traçar um rumo simples de você buscar a conhecer o Senhor melhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Divulgue, curta e compartilhe, meu irmão, para divulgar a palavra do Senhor e esses estudos. Shalom.